Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé, nesse dia 8 de agosto de 2024, nessa quinta-feira, dia de São Domingos. Domingos de Guzmán, Calarroça, na Espanha, nasceu em 1170 e morreu em Bolonha, na Itália, 6 de agosto de 1221. É, com São Francisco de Assis, um dos patriarcas da santidade cristã, suscitado pelo Espírito em um tempo de grandes mudanças históricas. Ao aparecer a herança ambiguense, dedicou-se com grande zelo à pregação evangélica e à defesa da fé no sul da França. Para continuar a expandir este serviço apostólico em toda a Igreja, fundou em Tolosa, em 1215, a Ordem dos Frades Pregadores, os Dominicanos. Teve um conhecimento penetrante e sapiencial do mistério de Deus e promoveu, junto com o aprofundamento dos estudos teológicos, a oração popular do Rosário. Graças a São Domingos, aprendemos a rezar o Rosário. E o evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, do sumo sacerdote e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita que tal coisa, Senhor. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Celebrando São Domingos, dos dominicanos aí, pedimos a eles que Deus abençoe sempre, interceda. Primeira leitura de Jeremias 31 a 44. Deus faz uma nova aliança com o povo de Israel depois da aliança da Babilônia, e é uma aliança que vai ser escrita nas entranhas e escrevê-las no seu coração, que Deus é o nosso Deus. A nova aliança que Deus propõe ao povo depois do exílio, ela não é escrita em tábuas de pedra, como a de Moisés, mas ela é escrita nas nossas entranhas. Entranhas é o lugar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, porque o coração é o lugar dos nossos pensamentos. Então, entranhas e coração quer dizer o nosso coração e a nossa consciência. Então, que Deus é o nosso Deus, Ele vai fazer uma aliança e isso será escrito nas nossas entranhas e no nosso coração, na nossa consciência, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Para isso, fica para cada um de nós sempre a pergunta a ser respondida: quem é Jesus? Viu?
Jesus sai de longe de Jerusalém, Jesus está longe das grandes cidades, e ali Jesus pergunta num território pagão. Nós estamos em Cesareia de Filipe, território pagão, território longe do povo judaico. O que o povo anda falando de mim? O pessoal acha que você é um dos profetas aí. E vocês 12? Tu és o Messias, viu? Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus, é claro, fazer uma profissão de fé nesse nível, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, porque os ídolos são mortos, as estátuas dos ídolos são mortas, o Deus Sol é morto, Deus Lua é morto, não tem vida. Então dizer que a gente é o enviado do Deus vivo é uma profissão de fé. Isso tem um preço. Pedro tem um preço. Agora você tem uma responsabilidade, Pedro. Te darei as chaves da minha igreja. Tudo que tu ligares aqui será ligado lá, desligares aqui será desligado lá. E Jesus aproveita este momento, porque depois Jesus começa a caminhar para Jerusalém, onde vai morrer. Aproveita esse momento de profissão de fé para fazer o anúncio da sua paixão. E aí, fazer anúncio da sua paixão é dizer o que a gente não quer ouvir. É dizer aquilo que a gente não gostaria de ouvir. Olha, se você é filho do Deus vivo, agora você fala que vai ser condenado, vai ser julgado, vai ser morto. Como é que a gente sustenta a fé em alguém que diz que vai morrer? Como é que a gente continua acreditando em alguém que diz que vai ser condenado pelas autoridades religiosas do nosso tempo? Seria o mesmo que Deus chegar perto de nós, olha, o Papa, os bispos, os padres, os pastores irão me condenar, vão me crucificar lá na Praça da Sé, em São Paulo, ou na Praça do Vaticano. E como é que a gente acredita nisso? E por isso, Pedro chama Jesus do lado e diz, não vai acontecer isso não. E Pedro diz, olha, você está pensando as coisas dos homens, não de Deus. Isso é um grande desafio para nós, né? Nesse mundo, o que é coisa de Deus e o que é coisa dos homens. Há muita coisa na igreja que é dos homens mesmo, não tem nada a ver com Deus. A estrutura da igreja, a hierarquia da igreja, o mundo religioso está muito mais ligado ao mundo dos homens do que é de Deus. E não, a gente pede a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, que a gente possa dizer sempre, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, e assumir as consequências do preço que isso terá. Um abraço, até mais.